Salmo 91 para a ansiedade. Ouça antes de dormir e sinta a paz que o mundo não consegue te dar. O ataque silencioso da noite. Você deitou? O corpo está cansado, mas a sua mente continua acordada, acelerada, inquieta. O quarto está em silêncio, mas dentro de você existe um barulho que não para. Pensamentos que voltam, cenários que você cria, medos que parecem crescer justamente quando tudo deveria se acalmar. Você tenta relaxar, muda de posição, fecha os olhos com força, mas nada disso resolve. Parece que quanto mais você tenta dormir, mais distante o descanso fica. Existe uma luta acontecendo dentro de você e ninguém está vendo. Durante o dia, você até consegue disfarçar, ocupar a mente, seguir em frente, mas quando a noite chega, tudo aquilo que estava escondido vem à tona com mais força. E nesse momento você se sente sozinho, como se ninguém pudesse realmente entender o que está passando dentro de você. Mas existe algo que você precisa ouvir agora, antes de tentar dormir mais uma vez. Existe uma forma de silenciar esse caos sem lutar contra ele. Existe uma presença que não depende do seu controle, da sua força ou da sua mente para agir. E é exatamente isso que você vai experimentar aqui. Permaneça comigo, porque nos próximos minutos, algo dentro de você pode finalmente encontrar o descanso que tanto procura. A confusão interna que ninguém ouve. Você tenta manter o controle, tenta organizar os pensamentos, mas dentro de você existe uma pressão constante que não se explica facilmente. É como se sua mente nunca desligasse de verdade. Mesmo quando tudo está aparentemente bem, existe uma inquietação que permanece. Você sente que precisa resolver algo, pensar em algo, antecipar algo, como se parar fosse perigoso. Talvez você já tenha se perguntado por que isso acontece. Porque mesmo sem um motivo claro, o coração acelera, o peito aperta e a sensação de urgência aparece. Você olha ao redor e tudo parece normal, mas dentro de você existe um desconforto que ninguém vê. E o mais difícil é tentar explicar isso para alguém que nunca sentiu. Você não fala sobre isso o tempo todo, mas sente. Sente quando tenta descansar e não consegue. Sente quando o silêncio chega e a mente começa a preencher o vazio com preocupações. Sente quando percebe que está cansado, mas ainda assim não consegue desligar. E no fundo, existe uma pergunta que insiste em aparecer. Até quando isso vai continuar? Mas existe algo importante que você precisa entender agora. O que está acontecendo dentro de você não define quem você é. Essa inquietação não tem autoridade sobre sua vida. E mesmo que pareça impossível neste momento, existe um caminho para silenciar essa voz que te prende. E é exatamente aqui que algo começa a mudar. A virada. A voz que quebra o ciclo. Existe um momento em que você percebe que lutar contra a própria mente só aumenta o peso. Quanto mais você tenta controlar, mais a ansiedade cresce. E é exatamente nesse ponto que muita gente se perde, porque acredita que precisa vencer isso sozinho. Mas há uma verdade que atravessa gerações, ensinada nas Escrituras Sagradas e reafirmada por grandes líderes da fé. Existe uma voz que não depende do barulho da sua mente para ser ouvida. Uma voz que não grita, não pressiona, não acusa, mas permanece firme, constante, presente. Enquanto seus pensamentos dizem que você precisa resolver tudo agora, essa voz te chama para descansar. Enquanto a ansiedade cria cenários de medo, essa voz revela proteção. Enquanto sua mente tenta prever o pior, essa voz sustenta a certeza de que você não está desamparado. Não é sobre ignorar o que você sente, é sobre não permitir que isso governe você. Não é sobre força própria, é sobre rendição. E talvez esse seja o ponto mais difícil para quem sempre tentou manter tudo sob controle. Confiar. O próprio ensinamento da Bíblia Sagrada mostra que existe um lugar seguro, um refúgio real para aqueles que decidem parar de lutar sozinhos. E esse lugar não depende das circunstâncias, não depende da sua estabilidade emocional,
Não depende da sua capacidade de entender tudo. Esse é o momento de mudar a direção. Não mais tentar dominar o que está dentro de você, mas permitir que algo maior comece a agir. E antes de ouvir as palavras que podem transformar essa noite, você precisa fazer uma coisa simples, mas poderosa. Preparação espiritual. Desacelerar a alma. Agora pare por um instante e faça algo que você talvez não tenha feito o dia inteiro. Diminua o ritmo de verdade. Não tente resolver nada neste momento. Não tente entender tudo agora. Apenas fique aqui. Respire de forma consciente. Puxe o ar lentamente pelo nariz. Segure por alguns segundos e solte devagar. Faça isso novamente, com calma. Enquanto você respira, perceba que o seu corpo começa a desacelerar. O coração encontra um ritmo mais estável. A mente, aos poucos, perde a força que tinha há poucos instantes. Você não precisa lutar contra os pensamentos. Deixe que eles passem sem se apegar, como alguém que observa, mas não entra na cena. Existe uma diferença entre sentir e se deixar dominar. E agora você está aprendendo a não se entregar ao que te consome. Traga sua atenção para o momento presente. Você está seguro neste instante. Nada precisa ser resolvido agora. A urgência que você sente não é uma ordem, é apenas uma sensação. E sensações passam. Os ensinamentos cristãos sempre apontaram para esse lugar de descanso consciente. Um estado onde a alma deixa de correr e começa a confiar. Não é ausência de problemas. É presença de algo maior do que eles. Continue respirando. Permita que o seu corpo solte a tensão acumulada. Permita que sua mente diminua o ritmo. Você está sendo preparado para ouvir algo que não entra pela lógica, mas toca diretamente o espírito. Agora que você começou a desacelerar, você está pronto para receber as palavras que não apenas acalmam, mas protegem. Salmo 91. Não como leitura, mas como abraço. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isso não é apenas uma frase antiga, é uma verdade viva. Habitar significa permanecer. Significa escolher ficar, mesmo quando a mente quer fugir. Existe um lugar onde você não está exposto, onde você não precisa se defender o tempo todo. Esse lugar é a presença de Deus. Quando você ouve que Ele é refúgio e fortaleza, isso não é simbólico apenas. Refúgio é para quem está cansado de se proteger sozinho. Fortaleza é para quem já percebeu que não consegue sustentar tudo por conta própria. Confiar não é um ato de fraqueza. É um posicionamento de quem entende que existe alguém maior cuidando de cada detalhe. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Isso não significa ausência de desafios. Significa proteção no meio deles. Significa que aquilo que parecia ameaça perde a força quando você não está mais sozinho, dentro da própria mente. A ansiedade tenta te convencer de que tudo está fora de controle. O Salmo revela o contrário. Existe um controle que não está nas suas mãos, e isso é exatamente o que traz paz. Porque quando não depende de você, não pesa sobre você. Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Existe cuidado acontecendo mesmo quando você não percebe. Existe proteção mesmo quando você não sente. E essa proteção não falha, não se distrai, não se cansa. Receba isso agora como algo pessoal. Não é uma promessa distante, é uma realidade disponível. Você não está enfrentando essa noite sozinho. Você está sendo guardado, sustentado, acompanhado. E quando essa verdade começa a entrar, algo dentro de você começa a soltar. Declarações de entrega. Quebra da ansiedade. Agora não apenas ouça, participe. Existe um momento em que a transformação acontece quando você deixa de apenas receber e começa a se posicionar. Não com esforço, mas com entrega. Repita internamente com calma e consciência. Eu não preciso controlar tudo. Existe um Deus que cuida de mim agora. Aquilo que está fora do meu alcance não está fora do alcance dele. Eu libero o peso que não fui criado para carregar. Sinta o que você está dizendo. Não são palavras vazias. São decisões internas.
Cada frase que você aceita enfraquece a ansiedade que tentava dominar você. Cada entrega que você faz tira um pouco da pressão que estava sobre sua mente. Diga dentro de você: eu não estou sozinho. Eu não estou desprotegido. Existe cuidado sobre a minha vida mesmo quando eu não percebo. A minha mente pode desacelerar, porque a minha vida não depende apenas de mim. Talvez você tenha passado muito tempo tentando segurar tudo, tentando antecipar tudo, tentando evitar tudo. Isso cansa. Isso desgasta. E hoje, você está fazendo algo diferente. Você está entregando. Os ensinamentos da Bíblia Sagrada mostram que lançar sobre Deus aquilo que pesa não é um gesto simbólico, é uma atitude real de quem decide não viver mais dominado pelo medo. E agora você está fazendo exatamente isso. Permita que esse peso saia de você. Não segure. Não retome. Apenas solte. E quando você solta, algo começa a ocupar esse espaço. O descanso que vem de cima. Agora, o seu corpo começa a responder ao que a sua alma está recebendo. A respiração está mais calma. Os pensamentos já não têm a mesma força. E aquele peso que parecia impossível de soltar começa a perder espaço. Você não venceu isso pela força. Você encontrou descanso ao parar de lutar sozinho. Existe uma paz que não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela não exige que tudo esteja perfeito. Ela simplesmente chega quando você decide confiar. E é essa paz que começa a envolver você agora, de dentro para fora, silenciosa, firme, constante. Você não precisa acompanhar cada pensamento que surge. Você não precisa responder cada medo que aparece. Eles não têm autoridade sobre você. Existe uma presença maior sustentando esse momento, cuidando de você mesmo enquanto você não percebe. Permita que seus olhos permaneçam fechados. Deixe o seu corpo afundar no descanso. Não existe mais urgência. Não existe mais pressão. Existe apenas um cuidado contínuo que não falha. Agora você pode dormir com tranquilidade. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais sozinho dentro disso. Deus permanece atento. Deus permanece presente. Deus permanece cuidando. Continuidade da paz. Se esse momento trouxe alívio para dentro de você, guarde este vídeo como um refúgio para as próximas noites. Sempre que a ansiedade tentar voltar, você saberá exatamente onde encontrar esse lugar de descanso novamente. Permita que essa experiência não fique apenas aqui. Leve essa paz com você, mesmo depois que o vídeo terminar. E se você sentir que alguém também precisa disso, deixe esse conteúdo acessível. Às vezes, o que acalmou você pode alcançar outra pessoa no momento exato em que ela mais precisa. Agora permaneça em silêncio. Deixe o descanso continuar.